Olá, então acho que agora podemos começar. Se todos puderem, então, abrir a sua câmera, não o microfone. Isso, ótimo. Acho que conseguimos resolver os problemas técnicos e quero dar, então, início. Acho que só falta o Pedro. Ótimo, excelente. Então, quero dar oficialmente início ao nosso mais um webinar, mais um evento realizado pela Câmara Britânica de Comércio. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais este encontro. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara Britânica aqui no Brasil, e quero usar esses minutos iniciais para contar a vocês que a missão da Britain é ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e fazer parte da nossa associação, fazer parte da nossa Câmara, significa fazer parte de uma comunidade de executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. A Câmara atua em diferentes frentes com comitês e grupos de discussão, conforme exibimos os nossos slides aqui de abertura deste webinar. E para que você possa conhecer um pouco mais sobre essas diferentes frentes de atuação, basta visitar o site da Câmara no www.britain.com.br. E, é claro, faço uso desses minutos iniciais para os agradecimentos a realização deste evento. Inicialmente, aos nossos associados mantenedores da Britain, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas no slide de abertura deste evento. E aí agradeço, então, ao Fábio Caldas, presidente da filial do Rio de Janeiro e também do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis, ao Renato Cordeiro, vice-presidente deste mesmo comitê, ao Carlos Peixoto, presidente do Comitê de Óleo e Gás, e o Vlamir Martins, vice-presidente deste comitê, os comitês, então, que estão envolvidos na realização deste evento. E, é claro, presto os meus agradecimentos em nome da Britain aos nossos ilustres convidados de hoje, doutora Isabel Lustosa, do Uriah Canto Advogados, doutor Pedro Serafim e doutora Lígia Schittler, ambos do Tosini Freire Advogados. É um prazer ter vocês conosco aqui para a discussão de um tema tão relevante. E antes que eu passe a palavra ao Fábio Caldas, eu também faço agradecimento à nossa equipe da Britain, ao Fabrício Soares, que está nos bastidores fazendo com que todo este evento aconteça. Então, Fabrício, nosso também muito obrigada. Desejo a todos um excelente evento, uma excelente discussão. Eu vou agora passar a palavra ao Fábio, fecho a minha câmera e estarei com vocês durante o evento. Eu desejo a todos uma excelente discussão e muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado também aos associados mantenedores da Britain. Vocês viram aí as marcas divulgadas. A Isabel, Pedro, Lígia também, ao Fabrício, nosso gerente executivo Brasil. Muito obrigado mesmo por todo o apoio. Bom, também agradeço ao público que está assistindo, tanto Zoom quanto através do canal da Câmara no YouTube. Obrigado pela presença de vocês. Vocês viram aí nas telas iniciais a quantidade de iniciativas da Britain com comitês, também esses eventos, né, de primeira linha, você vê a qualidade dos palestrantes, as publicações, tudo vocês podem ver no site da Britain.com.br. Tá, pessoal? Então, vou falar aqui sobre o webinar, e faz parte de uma iniciativa das quartas-feiras às 10 na Britain. A gente tenta fazer quinzenal, tá? Em geral quinzenal, e o nosso tema central, setor elétrico brasileiro, antes e depois da pandemia, é o tema de hoje. Né? Os convidados são a Isabel, Pedro e a Lígia, cada empresa, a Isabel do Ulloa, né? O Pedro e a Lígia do Tosini Freire, cada empresa vai ter o mesmo tempo para apresentação. Bom, no final, então vocês podem fazer perguntas, por favor, não deixem de fazer perguntas durante o... Vai ter muita coisa interessante. Isso aqui é a parte 2. O primeiro foi tão bem sucedido que resolvemos fazer uma parte 2 aqui, que teve muita pergunta, muita gente falou que tinha coisa para perguntar. Não deixe de fazer, né, as perguntas. E durante, tem uma ferramenta de Q&A aí, da plataforma Zoom. E vou pedir a compreensão que as perguntas vão ser apenas dos associados da Câmara Britânica, então eu peço sua compreensão para isso. Também o Fabrício me mandou falar aqui que não vão ser consideradas perguntas feitas no YouTube, porque o chat do canal não está sendo moderado.
né? Durante o webinar, os comentários estão desativados para quem está no YouTube. Então, quem for perguntar, por favor, mencione o nome e a empresa associada antes da pergunta, por favor. Então, eu vou estar aqui pegando essas perguntas e vamos pedir desculpas, já que nós temos uma restrição de tempo, a gente tenta ser britanicamente inicial, né, no início, e britanicamente para fechar. Isso daí tem sido uma das razões principais, penso eu, do sucesso desses webinars. Nós estamos tendo um retorno muito bom. Então, eu vou ler um pouquinho os CVs aqui. Eu vou ler rápido, tá, gente? Que são 3 dessa vez, para não tomar demais o tempo do debate. Nós temos a Isabel do Ulhou, Isabel Lustosa, integrante do Ulhou desde 97, sócia conselheira em 2005, graduada pela UERJ, mestre em Direito pela Harvard Law, LLM, atua principalmente na área de energia elétrica, com ampla experiência em assuntos regulatórios, contencioso, administrativo, judicial, arbitragem, licitações, projetos, inclusive Project Finance, e M&A no setor. Classificada como Star Individual pela Chambers Global e Chambers Latin America. Foi associada à estrangeira do Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, em Nova York, Estados Unidos, e é autora de diversos artigos, participa como palestrante de diversas conferências e seminários sobre o setor elétrico. Pedro, do Tosini Freire, Pedro Serafim, do Tosini Freire Advogado, sócio corresponsável pela área de infraestrutura e energia do Tosini, graduado USP, cursou Academy of American and International Law também, e é um dos responsáveis pela criação da área de construção do Tosini Freire. Tosini Freire tem se envolvido em complexas operações de M&A e projetos em todas as áreas de infraestrutura, inclusive energia e project finance. Foi associado estrangeiro no escritório, lá no período de 96 e 98, do escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher e Flon, LLP, em Nova York, e é autor de capítulos de importantes publicações e artigos diversos em veículos renomados. Lígia, né? Lígia Pereira Schlittler, acertei, Lígia? Schlittler, Tosini Freire. Advogada sênior de energia e corporate e /M&A, atua no setor de energias renováveis em projetos de infra com experiência relevante na estruturação legal de projetos, inclusive sob a perspectiva de project finance, questões regulatórias, societárias e contratuais desse setor. Experiência com contratos EPCs, de fornecimento de equipamentos, OEM, compra e venda de energia, entre outros. Então, forte atuação também em operações de M&A. Possui pós em Direito Empresarial pela GV e LLM, especialização em Direito, Políticas Ambientais e Energia pela Duke U, no Duke University, nos Estados Unidos. Mestre também em Direito pela Duke School of Law, em Durham, North Carolina, nos Estados Unidos. Especializou-se em Direito Ambiental e Energia pela Duke School of Law, Duke University School of Law, em Durham, também, nos Estados Unidos. Especializou-se em Direito Empresarial pela GV, cursou extensão universitária de Direito dos Contratos pela GV e a graduação UERJ, também qualificada para o exercício do direito no Brasil e Nova York. Isso aqui toma um certo tempo, mas é importante conhecer, penso eu, as qualificações. Então, eu vou passar aqui para a Lígia agora, né, Lígia? E tem um ótimo webinar. E, por favor, entupam-nos de pergunta, pessoal que está assistindo. Por favor, não percam essa oportunidade. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Fábio. Bom dia, pessoal. Bom dia quem está nos assistindo. Agradeço aí a Câmara Britânica pela oportunidade. De novo, uma oportunidade para um excelente debate. A gente já começou esse debate, essa discussão no mês passado e agora vamos dar continuidade. Como o Fábio mencionou, a nossa ideia aqui é conseguir endereçar as perguntas que a gente não conseguiu responder por conta do tempo no mês passado. Então, a ideia é fazer uma breve contextualização e falar um pouco de conta Covid, de perspectivas, os horizontes aí depois da crise e já começar a endereçar as perguntas que a gente receber de vocês. Então, é importante que todos já comecem a pensar e formular suas perguntas aí no Q&A aqui do Zoom. Fábio, parabéns que você conseguiu falar Schlittler com perfeição. Obrigada aí. Bom, na vez passada, a gente falou de contratos de compra e venda de energia elétrica, contextualizou, falou das características dos contratos, das obrigações, da dinâmica contratual,
que acontecia em caso de inadimplemento, de penalidades, das excludentes de responsabilidade, né, fortuito, força maior, outros remédios, falando de outros remédios de reequilíbrio contratual, como onerosidade excessiva, e a pandemia sendo aí o pano de fundo e a causa de notificação de força maior, diante da incerteza dos efeitos e da extensão desses efeitos ao longo do tempo, no caso dos contratos, não só contratos com venda de energia, mas naquele webinar a gente estava falando exatamente desses contratos, né? Então, havia há uma incerteza substancial, temporal, quanto à pandemia, e as partes, enfim, notificaram umas às outras no âmbito dos seus contratos. Falamos também das diferenças e os contornos desses efeitos no mercado regulado e no mercado livre, né? Pontuamos a necessidade da gente preservar uma lógica setorial, né? Sobretudo no ACL, não simplesmente transferir os riscos de uma parte para outra de forma sem reflexão, né? A própria agência manifestou essa preocupação também de realmente não intervir nos contratos privados, né? Deixamos claro que a gente pensava que a judicialização desses contratos, desse tipo de conflito, não era desejável, porque você acabaria criando aí regras antisonômicas e insegurança jurídica para o mercado, e o regulador também manifestou uma preocupação nesse sentido, né? Entendendo que as partes são capazes de se autocompor sem interferência do regulador, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco da conta Covid, né, que foi regulamentada pouco depois do nosso primeiro webinar, e falar do horizonte, aí, do futuro no âmbito do setor elétrico, né, em termos de oportunidade, de retomada da atividade econômica, dificuldade de mencionar a demanda, né, a necessidade ou não de novos leilões de geração num futuro próximo, como isso vai acontecer, falar de abertura do mercado, e daí, em seguida, a gente já passa para as perguntas. Essa é a ideia hoje. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para a Isabel, para fazer suas considerações sobre conta Covid, e daí a gente vai fazer como da vez passada, sendo um grande bate-papo e para ter maior interação e ficar uma discussão bem dinâmica. Isabel. Bom dia a todos, agradecer novamente à Câmara Britânica por mais esse convite. Um prazer estar de novo na companhia da Lígia e ter essa oportunidade de estar com o Pedro, que é meu contemporâneo de época de Nova York, né? Ele nos cada, eu estava no high school ainda, por acaso conheci nessa época, mas e obrigada, Ana Paula. Vamos então retomar o tema da semana passada. A Lígia, como ela falou, a gente procurou falar da parte dos PPAs, né? E agora a gente pode até retomar e receber perguntas com relação ao tema anterior, mas vamos também estar abertos para responder perguntas sobre outros temas que sejam do interesse de vocês. Tá? E antes que o Pedro também solte boatos, no sentido de que eu estou trabalhando de dentro de um chuveiro, de um box de um chuveiro, o lugar não é muito mais glamuroso do que isso, mas eu estou refugiada na cozinha da minha cunhada, porque a gente veio para o Rio de carro via família e eu fui carinhosamente acolhida aqui, no único lugar da casa com Wi-Fi, então é o que temos por hoje, assim. Coisas da pandemia, das quais eu acho que a gente vai se lembrar com grande carinho depois. Então, vamos lá. Com relação, só para reportar um pouquinho o que aconteceu com relação à implementação da conta Covid, né? Houve o encerramento da primeira fase da consulta pública número 35, no âmbito da ANEEL, né? Dessa primeira fase resultou a edição da resolução 885, que é a resolução justamente que vem regulamentar o decreto 10350, que é o decreto que deu os contornos básicos da conta Covid, né? As distribuidoras estão em processo de implementação dessa conta. Houve uma tentativa de judicialização de um dos grupos, né, que buscou, até com uma certa razão, suspender a exigibilidade de aderir imediatamente, no prazo de 10 dias, à sistemática da conta Covid, sob o argumento de que nem todas as condições, né, para adesão
a operação de crédito tinham sido divulgadas até aquele ponto, né, porque o custo do spread e a questão de como esse custo vai ser alocado, né, mais para frente, né, em função do que o decreto fala, que é a gradação do benefício auferido com os recursos da conta Covid. O custo do spread agora está definido, mas a alocação vai ser definida no prazo de 120 dias da resolução 885, e as distribuidoras continuam sem ter a metodologia para mensuração do desequilíbrio econômico financeiro causado pela pandemia. Então, esses pontos geraram um certo grau de insatisfação das distribuidoras do segmento de distribuição, né, na época da edição da resolução 885. Elas buscaram, né, nos meses anteriores, evitar esse tipo de problema, buscando primeiro que a medida provisória e depois o decreto trouxesse os contornos básicos para a sua recomposição, a exemplo do que aconteceu à época do racionamento, porque isso abreviaria as discussões, né, e também não sobrecarregaria a ANEEL com esse ônus de criar toda uma metodologia própria, a toque de caixa, para acolher os pedidos de recomposição de equilíbrio, mas como essa iniciativa de procurar positivar esses contornos básicos em ato de hierarquia superior, né, ao da ANEEL, não foi bem sucedido. Então, vamos entrar na segunda fase da consulta pública número 35, né, que vai ser a fase na qual a ANEEL vai publicar a proposta de metodologia para a mensuração, todo o procedimento para os pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras. Porque o que existe hoje em dia, né, e é natural que a ANEEL não tenha uma regulamentação pronta para acolher pedidos baseados em um evento tão único e extraordinário como é a pandemia, né? O que existe hoje em dia é o chamado submódulo 2.9 do PRORET. É ele que traz as regras para a apresentação de pedidos de revisão tarifária extraordinária das distribuidoras. Mas, como a própria ANEEL já reconheceu, esse submódulo ele não é adequado para a situação que a gente vive por vários motivos. Assim, dois dos principais deles são, primeiro, com relação ao período de apuração do desequilíbrio, né? Pelo PRORET, numa revisão tarifária extraordinária, e é natural que seja assim, você compara o período de 12 meses. Você olha 12 meses para trás. Quando você está diante de um evento como a pandemia, que é muito agudo, e então tem um efeito muito agudo durante o que a gente espera que não sejam 12 meses, vamos ver como vai ser, mas por hora é o que se espera, essa mensuração de você pegar pontualmente e olhar 12 meses para trás não funciona. Não é o período de captura do desequilíbrio tem que ser menor durante a pandemia. Então, esse é um dos vários aspectos que estão sendo objeto de adaptação. E também com relação, aí é o ponto principal, com relação ao que é visto em termos de desequilíbrio. As revisões tarifárias extraordinárias, elas foram feitas e pensadas para capturar alterações de custos. Só que na pandemia o que houve foi a redução das receitas. Então, a metodologia existente não captura nada disso, então a ANEEL precisa repensar essa metodologia de forma a adaptá-la à realidade que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo esse período com bastante interação com a agência, dos agentes do segmento de distribuição, e aí o que se espera é que se torce para que a ANEEL não precise usar, eu acho que eles estão envidando seus melhores esforços nesse sentido, se espera que eles não precisem dos 60 dias para editar, para iniciar a segunda fase da consulta pública, porque as distribuidoras precisam ter acesso o quanto antes a essa metodologia para apresentar seus pedidos, né? E aí a gente fica, eu acho que a partir do momento do início da segunda fase e edição da resolução com a metodologia, a gente espera entrar numa fase mais operacional com relação a esse assunto e aí vida que segue. E um segmento de distribuição relativamente equilibrado, né, e a cadeia upstream
com o seu fluxo de caixa já garantido por conta dos recursos da conta Covid, a gente fica com uma solução sistêmica razoável para o setor, né? Quais são as incertezas que decorrem da própria natureza, né, do fenômeno que a gente está vivendo? Os recursos da conta Covid eles foram dimensionados para uma pandemia que durasse um certo tempo e que tivesse um certo grau de gravidade sobre a situação, sobre o caixa das distribuidoras, né? Então, mas como a gente não sabe, de fato, até quando a pandemia gerará efeitos, e de outro lado a gente também não sabe como vai ficar a situação do caixa das distribuidoras, principalmente agora que o governo de fato decidiu que 30 de junho foi o termo final para aquela isenção do baixa renda, né, que recebeu o subsídio de 100% das suas faturas nos primeiros 3 meses da pandemia. A gente vai ter que observar como ficam os próximos meses para verificar se eventualmente vai ser necessário que o regulador ou o formulador de política pública tome medidas complementares em virtude dos próximos acontecimentos. Passo a palavra agora para o Pedro falar, acho que da parte do futuro, uma visão mais prospectiva e não retrospectiva, mais construtiva do assunto. Eu esqueci o meu turbante, mas eu realmente vou tentar falar do futuro. Eu também peço desculpa de não ser a única pessoa que não tem sotaque carioca aqui, embora eu quisesse muito ser carioca na vida, mas o máximo que eu posso fazer é ir lá o máximo possível e morrer de inveja como todo paulista, né? Mas, então, o que a gente estava conversando sobre esse assunto é interessante, porque se você comparar, acho que eu estou tentando fazer uma abordagem um pouco mais assim, setorial ou geral e não tão legal, né? Eu estava lembrando quando a gente passou pelo racionamento em 2001, que foi uma situação semelhante em termos de crise e de parada do setor e de parada da economia, né? Embora toda a problemática fosse na direção contrária. Lá a gente tinha uma crise de oferta, né? com a falta de chuva, a falta de investimento em infraestrutura de geração e de transmissão. E hoje a gente tem uma crise de demanda, né? Porque, afinal de contas, a quarentena impôs o fechamento de várias operações, criou-se esse sistema de home office, onde muita gente, todos que podem, né, estão trabalhando no home office, muitas operações suspensas, porque simplesmente é impossível manter, mercados que deixaram de existir, pelo menos durante esse período, né, como viagens, hotéis, todo esse sofrimento que a economia tem, né, causando, claro, uma redução no consumo de energia. Só que, então, nós temos uma crise de demanda, né, porque a oferta dessa vez está sobrando. Mas, ainda assim, é um paralelo interessante, porque uma coisa que aconteceu de forma marcante na época do racionamento de 2001 foi que as pessoas criaram novos hábitos, né? As pessoas aprenderam a economizar energia, as pessoas realmente começaram a apagar a luz quando saíam do quarto. Os que já eram adultos nessa época vão lembrar. E agora nós estamos numa situação que também vai criar hábitos, né? E esses hábitos eles podem atrasar a retomada, não necessariamente a retomada da economia, mas a retomada da forma como a economia costumava funcionar e a forma como o consumo de energia, também por consequência, começa a funcionar. Quando a gente tem a transição de escritórios, empresas de serviço, principalmente para o modelo de home office, você já vê muita gente falando em manter esse modelo integralmente, alguns em manter parcialmente, outras empresas que jamais acreditavam que essa política fosse viável de trabalho, né? Eficiência do trabalho, etc., fosse possível. Um grande preconceito, esses preconceitos, de fato, por força, né, da situação, caíram. Você vê o Petrobras no Rio de Janeiro falando acho que 50% de uma força de trabalho de escritório vai passar a fazer home office direto.
Então, isso tem um impacto na ocupação imobiliária, na ocupação regional em cada cidade, né? Nas grandes cidades principalmente. Vai ter essa reacomodação de consumo por região e também por quantidade, porque é claro que a gente, quando trabalha de casa, o consumo de ar-condicionado é bem diferente. Você não tem normalmente tanta carga quanto você teria num escritório que fica funcionando o dia inteiro com a força máxima de todo o ar-condicionado funcionando. Em casa a coisa é bem mais controlada. Mas o que isso impacta no desenvolvimento do setor e nas oportunidades de geração, por exemplo, de transmissão? Na verdade, transmissão, eu tenho a impressão que continua sendo um negócio que vai continuar crescendo, porque o Brasil ainda tem vários pontos que precisam de fortalecimentos e redundâncias, então várias conexões, usinas que estão sendo construídas e que precisam ser conectadas, ou pelo menos que precisa ser asseguradas as opções de conexão ao sistema interligado. Então, a transmissão, eu acredito que vai ser menos diretamente afetado pelas mudanças aí que a crise do Covid está causando. Tanto que o leilão ainda está sendo mantido para esse ano, a gente ainda vai ter essa operação. Na questão da geração, uma das primeiras medidas que foram tomadas com a entrada da quarentena foi o cancelamento dos leilões de geração que estavam programados para esse ano. Então, obviamente, é a lógica de, afinal de contas, se não tem consumo, por que nós vamos colocar mais oferta, né? E está se falando já dos leilões voltarem no início do ano que vem. Claro que isso, ninguém, como a própria Isabel mencionou, tomara que consiga voltar, tomara que a economia consiga retomar a sua pujança, que a gente já não tinha, né, antes da crise, mas que a gente consiga retomar o crescimento da forma mais rápida possível. Mas hoje mesmo estava lendo um artigo falando que o nível da economia, o nível de consumo no setor elétrico pré-2020, pré-crise, né, do Covid, deveria retornar em torno de 2024, não antes de 2024. Ou seja, temos 4 anos aí nessa estimativa, né, que não fui eu que fiz, obviamente, nessa estimativa de retomada, assim, acho que uma previsão de crescimento de 2% ao ano. Então, 4 anos para a retomada de onde a gente está. Então, no momento a gente tem, de onde a gente estava antes da crise, né? No momento a gente tem geração suficiente sobrando. Então, como é que o Brasil vai gerar oportunidade de novos negócios na geração com esse cenário? Por outro lado, ou ainda nessa mesma linha da redução de consumo, né? O que essa Covid está gerando no todo o sistema de varejo, que são grandes consumidores também, shopping center. Será que as pessoas vão voltar a frequentar shopping center agora que precisa ir de máscara, agora que tem medo do contágio, tem medo de uma segunda onda? Como é que vai ser essa retomada? É difícil de prever. Ainda mais que com a pandemia a gente acabou acostumando muito mais, teve uma força muito grande ao comércio eletrônico. Então, nos negócios imobiliários, a gente tem visto também um crescimento muito grande embora tenha uma redução no lado dos escritórios, crescimento de consumo em data center, talvez crescimento dos próprios data centers, que são grandes consumidores também de energia, crescimento de depósitos que fazem a gestão desse comércio eletrônico também é importante. São tendências que vão aí podem ir, né, na contramão da queda de consumo. Também tem a questão toda da modernização do setor elétrico e a abertura do mercado livre. A gente tem trabalhado, inclusive, visto com várias operações de clientes estrangeiros ainda olhando o setor, mas não dependendo dos leilões, olhando a oportunidade de fazer geração, principalmente renovável, direcionada a contratos de médio prazo, não contratos de 15, 20 anos, com consumidores livres. Pedro, só recordando que você está sem
Está sem vídeo agora. O som tá bom, mas o vídeo sumiu. Congelou a imagem, Fábio. Acho que Estava bom. Estava bom, porque agora sumiu o áudio. Opa. Bom, se vocês quiserem trazer algum aspecto, fiquem à vontade. Eu posso só dar uma complementadinha? Não, vai lá então, Lígia. Não, eu ia pegar um gancho na fala do Pedro, porque eu acho que é importante esse momento essa visão que a gente tem da abertura do mercado, esse horizonte, né? Porque isso dá muito mais liberdade para os agentes do setor, né? Antes a gente tinha uma situação em que a gente era dependente das iniciativas do governo. É um setor tradicionalmente estatal, né, o setor elétrico, e a gente vem caminhando por um modelo de mercado já transicionando há bastante tempo. E essa abertura vai fazer exatamente com que a gente não precise esperar por oportunidades, por leilões, pela ação do governo para implementar essa expansão da geração e da transmissão, porque de fato, o que a gente enxerga é que essa expansão, a expansão do setor, ela vai continuar ocorrendo, né? Há quem diga, quem fale da recuperação em V, né? O V de verde, né? Por conta das renováveis, da grande integração das renováveis na matriz e o crescimento que se espera para elas em função até de uma mudança de mindset global, né? Por energias renováveis, por sustentabilidade, as empresas estão cada vez mais ligadas e preocupadas com seus índices que a gente chama de ESG, que basicamente é a sustentabilidade. Então, na verdade, o que a gente continua enxergando é a expansão da geração, talvez não através dos leilões regulados, né? Então, já me perguntaram em outros eventos, como é que se enxerga? Vai ter leilão para esse ano? Né? O Pedro mencionou, a gente não teve os leilões de geração, foram suspensos. Vamos ter leilão de transmissão por conta, inclusive, da necessidade de integração, sobretudo das renováveis no Nordeste, né? Transmissão sempre foi um gargalo, né? E precisa realmente a gente precisa continuar os investimentos nessa área, mas o momento agora é um momento de caminhar realmente para o amadurecimento do setor como um setor de mercado, né? Os agentes vão criar, eles vão ter essa liberdade de criar instrumentos, inclusive a gente já fala no mercado de derivativos, né? Para o setor elétrico, a gente vai criar outras opções, né? Estamos saindo talvez um pouco, ou não digo excluindo completamente os leilões de energia no mercado regulado, mas estamos sim caminhando com essa migração dos consumidores para a CL, estão caminhando realmente para um mercado muito mais maduro, capaz de criar, com agentes capazes de criarem suas próprias soluções e implementar necessidades e endereçar problemas setoriais, né, que o governo sempre geriu e implementou, né? Na verdade, eu vejo isso muito mais como um modelo de mercado mesmo, com a forte participação dos agentes. Acho que a conta Covid, esse episódio da conta Covid, não sei se a Isabel concorda comigo, acho que foi muito bom para mostrar isso, que o setor, nós temos uma grande articulação dos agentes, né? A ANEEL foi realmente a regulamentação da conta, inclusive, demonstrou que a ANEEL foi super rápida, apesar de ter sofrido críticas aí no processo da regulamentação. Ela abriu uma consulta pública, em 5 dias todo mundo fez seus comentários, né? E propôs ideias. E antes disso, antes de abrir a consulta pública, a ANEEL já tinha tomado sugestões, conversado, discutido com as associações, com as distribuidoras, com a CCE, quer dizer, foi um amplo debate setorial que demonstra que de fato, o setor está, sim, amadurecido, coordenado e articulado para resolver seus próprios problemas, né? A conta Covid não vai ter 1 centavo aí do Tesouro, é uma solução do mercado, né? De agentes privados, né? Que está sendo colocada à disposição aí das distribuidoras. Achei importante também mencionar, em relação ao início, a exposição da Isabel, que é uma necessidade. Por que a gente só fala de distribuidora? Também recebo perguntas nesse sentido. Porque quando a gente fala de conta Covid, a gente fala de socorro às distribuidoras. As distribuidoras, o setor elétrico, eu falo que ele é um grande funil, né? E é através das distribuidoras que o dinheiro entra no setor, né? Através das nossas contas de luz, da tarifa, e dos encargos que se pagam na conta.
né? Então, a distribuidora, no fim das contas, ela está na ponta e ela é o grande ente arrecadador que alimenta todo o setor elétrico, né? Transmissão e geração também. Então, no momento em que você, como o Pedro mencionou, vislumbra uma redução de demanda, um risco até de inadimplência, que, a meu ver, até o governo foi bastante rápido de propor aí uma isenção de 90 dias para baixa renda, né? Então, quer dizer, a gente tem essa preocupação, redução de demanda e inadimplência, né? Por que a preocupação é em socorro às distribuidoras? Na verdade, é um socorro setorial, porque é através da conta de luz que os recursos entram no sistema elétrico. Então, também é importante dizer, não está havendo aqui também um tratamento antisonômico entre os agentes, né? Não sei se você concorda, Isabel. Então, com relação a esse assunto, é que houve, eu acho, na verdade, só uma. Eu acho que a gente não pode falar por Oriente Isonomia, houve uma decisão, né, do formulador de política pública, no sentido de, num primeiro momento, priorizar o alívio de caixa do setor através do canal inicial, que é a distribuição, né? Porque ela, como a Lígia muito bem descreveu, que é o agente, vamos dizer assim, repassador, né? Como já se falou várias vezes, a distribuidora fica com cerca de 18% de todo o valor que arrecada e o resto é pago à geração, à transmissão, aos tesouros federal, estadual e às vezes municipal e encargos setoriais de uma maneira geral, né? Então, de fato, houve uma priorização, uma escolha do formulador de política pública, e agora a gente passa para essa segunda etapa. Eu acho que um ponto que para esse fórum é importante eu comentar, e que eu esqueci de falar na minha fala introdutória, é com relação à questão do consumidor do grupo A, né? Com a resolução 885, o decreto já havia determinado que ela trouxesse alguns comandos gerais com relação a como as distribuidoras solicitavam isso, né? Elas queriam ter balizas que orientassem as negociações com os consumidores do grupo A, porque parte dos recursos da conta Covid podem ser empregados para suprir as deficiências de caixa geradas por alívios dados para os consumidores do grupo A em negociações de contratos, né? de como aqueles diversos que foram feitos. Oi, Pedro, seja bem-vindo de volta. Só vou terminar rapidamente para você poder retomar. Não, vai lá, eu ainda estou me acertando aqui. Tá bom. Então, e aí, nesse contexto, durante os debates entre a própria da diretoria da ANEEL sobre o tema, havia correntes e houve contribuições à consulta pública pedindo para que a ANEEL fosse bastante específica no detalhamento dessas balizas e outras no sentido de que não. As distribuidoras estavam no meio do caminho porque era importante ter alguns sinais mais genéricos, porque as distribuidoras não podem conferir tratamento antisonômico nas negociações entre consumidores, né? Então, algumas balizas mais gerais ajudariam na formulação de uma política por cada distribuidora, claro que cada distribuidora formularia a sua, mas, por outro lado, também a ANEEL não poderia, nisso a ANEEL regulou acertadamente, não poderia engessar muito o mecanismo de negociação que de fato, de livre negociação entre as partes, né? Então, acho que ficou bem regulado, a agência interveio o mínimo, porque a resolução 414 ela já traz uns parâmetros gerais para esse tipo de negociação, e, por outro lado, de certa forma, a conta Covid trouxe algum fôlego, aí a situação muda muito de distribuidora para distribuidora, para que as distribuidoras tivessem algum espaço para aceitar, negociar condições financeiras diferentes para os consumidores que estivessem em maior dificuldade por conta dos efeitos da pandemia. Vou repassar a palavra. Pedro, você já pode falar ou quer que a gente continue? Não, acho que não estamos com o Pedro. Eu acho que é melhor você continuar, que eu ainda estou com a internet muito volúvel aqui. Tá bom. Desculpa, tá. realmente. E aí, descobri que eles estão fazendo uma obra bem na porta aqui. Lady Murphy. Resolveram bem na porta, não na rua. Estou vendo como resolver aqui.
Tá certo. Aí você interfere. E aí deixa eu só queria aí falar com relação a um ponto seu, Lígia. Eu achei muito interessante, foi bom você ter tocado nessa questão, né, da expansão. Eu vejo, talvez eu seja uma otimista incorrigível, mas eu vejo com muito otimismo o processo de retomada, pelo menos no setor elétrico. Eu acho que a demanda reprimida já havia, a necessidade de expansão, como ela é muito grande, ela a gente olha no longo prazo, né, o horizonte. Então, eu acho que a gente vai continuar tendo sinal econômico suficiente para a expansão da oferta. A gente já estava vivendo um período interessantíssimo do setor, eu acho que a gente vai continuar vivendo de muita inovação tecnológica, que muda a vida, o jeito como a gente vive, o jeito como o consumo de energia elétrica é encarado no mundo todo. E um fator muito interessante que a gente vai poder testemunhar no setor, que é fascinante, é o fato de que o aumento da demanda vai, em parte, ser atendido de fato por uma expansão da oferta, né? Mas há projeções no sentido de que metade do aumento da demanda pode ser atendido através de medidas de eficientização do uso da energia elétrica. Estima-se que quase metade da energia que é gerada no mundo é desperdiçada, que processos eficientes, né, de diminuição das perdas na geração, no transporte, no consumo de energia elétrica, possam liberar metade da oferta que já existe para atendimento de nova demanda. Então, a gente vai viver um período maravilhoso, eu acho, depois dessa crise, com uma sofisticação do mercado crescente, né, a criação de um mercado de derivativos quando da implementação das medidas de modernização. E eu acho que a gente ainda vai ter muito com que se divertir, muita notícia boa aí no setor. Lígia. Eu compartilho desse otimismo, eu vejo exatamente assim, Isabel. Eu acho que a gente estava aí no meio de uma reforma bastante importante, né, de mudanças estruturantes mesmo do setor. Tem pontos que sozinhos, né, eu acho que são capazes de resolver muitos problemas, muitos desequilíbrios aí. E quando a gente realmente implementar essa mudança, essas mudanças todas, né, até o próprio PLD horário no ano que vem, se entrar em vigor, como se espera que entre, né, vai trazer para os agentes do setor uma sinalização muito mais precisa do que a gente tem hoje em termos de patamar de preço. Você vai ter a resposta dos consumidores a esse tipo de mundo, né? Eu falo que vai ser o novo normal, vai ser um novo normal excelente para o setor elétrico, porque além de ser um setor maduro, é um setor, enfim, indispensável pela essencialidade do serviço público, por ser um insumo, né, universal em toda a atividade econômica, energia elétrica, né? A gente tem novas tecnologias, como você falou, Isabel, quer dizer, no momento de transição energética, que é o termo que se usa, eu nem acho que a gente esteja transicionando, eu acho que a gente já é muito renovável e a gente, por, enfim, natureza, a gente tem uma abundância de recursos naturais que, se a gente souber gerir e de forma eficiente, como você falou, com outras tecnologias, tem toda a parte também da redução das perdas elétricas e do desperdício, né? O consumidor, quando ele tiver essa sinalização de preço horário, de forma eficiente, o consumidor vai poder decidir a que horas ele quer, o grande consumidor, em que horas ele vai dar preferência para a atividade dele, de forma também a minimizar seus custos, né? Porque hoje a gente só tem patamares, faixas muito, muito amplas, né? Então, eu acho que as perspectivas para o futuro no setor são muito boas e a médio e longo prazo eu nem vejo os investidores né, perdendo interesse. Eu acho que se há um lugar, principalmente para a energia, e a gente aqui, eu dou bastante ênfase à energia renovável, mas até também a gás, para a gente investir, para o investidor olhar, é o Brasil. Vamos abrir para a pergunta agora, Lígia, que faltam, acho que um pouco menos de 15. Obrigado, Isabel. Obrigado, Lígia. Eu tenho algumas perguntas aqui, só que tem alguns que mandaram via WhatsApp e tem até e-mail. Então, pediram para não se identificar. Não sei se são associados, mas, de qualquer forma, aí não sei, eu vou fazer logo umas 2 ou 3, que é assim, se poderia
por favor, falar sobre alguns benchmarks internacionais do setor elétrico no tratamento da crise Covid? Vocês têm notícia de outros países seriam benchmarks? O outro, aqui é uma preocupação, né, sobre o setor elétrico brasileiro para o verão, com a combinação de confinamento e ar-condicionado. Então, olha só, confinamento e ar-condicionado, apesar da queda geral de demanda e maior eficiência no uso, como o Pedro falou, então tem essa pergunta que eu estou complementando uma parte. Então, os benchmarks e esse confinamento. E também perguntaram, acho que vocês já deram um quadro bastante otimista aí para médio prazo, mas de qualquer forma, o que vocês acham que vai acontecer com a área de M&A? Vai aquecer, vai desaquecer nos 3 setores. Tá? Então, são esses 3 aí, gente. Tá, vou falar muito rapidamente com relação a eles, mas muito rapidamente mesmo. Olha, com relação a benchmark, do que eu tenho notícia é que países desenvolvidos tomaram medidas na ponta da carga. Então, houve pacotes de estímulos às indústrias, às próprias pessoas, para que a economia se mantivesse relativamente aquecida e isso não diminuísse a ponta do consumo da energia elétrica. Eu não tenho notícias de medidas tomadas ainda na linha do que o Brasil vem fazendo, tá? Mas assim, as minhas notícias são limitadas e um pouco antigas. Eu fiquei acompanhando isso até mais ou menos um mês atrás. Com relação à questão do verão, o confinamento e ar-condicionado, aí vamos ver, né? Quer dizer, eu acho que os grandes centros urbanos têm mais a perder, o Rio de Janeiro, principalmente, né? Porque existe uma cultura de furto de energia e com o fim do benefício da isenção do baixa renda, né, combinado com essa cultura e o aumento da temperatura no verão, a gente de fato pode ver o problema de perda de arrecadação aumentar muito para as distribuidoras que estão, né, nessa região. E com relação a... E qual foi a pergunta do médio prazo, né? Com relação ao M&A no médio prazo? Eu acho que vai bombar, assim, sinceramente. Já tem privatização que já está começando a acontecer. Eu acho que a gente vai ver muita movimentação nessa área, sim. Obrigado, Isabel. Para a Lígia e para o Pedro, surgiu uma agora do Luiz Guilherme Primos, identificado aqui, presidente do Comitê Legal e Regulatório, mas vocês podem se referir às outras também, tá? As outras 3. Então, o Luiz Guilherme perguntou: a pandemia deve afetar a microgeração distribuída, a micro-GD, e as mudanças na regulação que estavam em curso? Então, temos essas 4. E qualquer coisa eu repito, tá? Pode ir. Tá bom. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, para a GD, nada muda, porque, enfim, são recursos para investir nessa tecnologia e para compensar em parte do seu custo de consumo com sua própria geração. Se esses consumidores mantiverem seus recursos, vão querer investir nisso, né? A questão é exatamente você ter um controle maior sobre os custos da energia que você consome, né? Uma razão, por exemplo, para a migração para o ambiente livre de contratação. Então, não vejo isso sendo prejudicado pelo Covid. Sobre as perguntas anteriores, eu vejo, começando de trás para frente aqui, à medida que eu vou lembrando, para o M&A, eu também tenho uma percepção de que não vai mudar, porque os investimentos, acho que e sobretudo nós, né, no nosso papel de advogados, quando a gente está trabalhando, aconselhando clientes, né, quando os clientes às vezes nos perguntam, muito assustados, a gente viu isso acontecer lá no escritório no início da pandemia, né, clientes estrangeiros na Europa, sobretudo, passando por medidas de isolamento bastante drásticas, como foi o caso da Espanha e da Itália, muito preocupados com o que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Nosso papel de advogado é dar informação para esse cliente, para que ele faça a melhor decisão possível, de forma informada, e as decisões estão sendo reiteradamente
no sentido de fechar suas operações, no sentido de seguir em frente, né? Porque a gente tem realmente um setor bastante maduro e com muitas garantias atreladas. Então, eu acho que para o setor de M&A, como a Isabel falou, também tem outras iniciativas de privatização em curso, né? Eu não acho que nada vai mudar, talvez o ritmo, né, acabe desacelerando um pouco, mas não vejo uma preocupação para M&A. Só complementando, acho que tem uma certa pressão favorável para o M&A, que é o câmbio, né? Que ficou mais favorável. Com a fragilização da economia, taxas de juros também, baixas, mas com a fragilização geral da economia, alguns negócios não estão indo tão bem, a capacidade de investimento muda, então empresas que talvez não estivessem pensando em entrar num processo de venda, talvez isso acabe entrando na pauta, né? Acho que tem esse impacto. Quanto a micro e mini geração, eu não acho que o Covid especificamente tenha um impacto também. Acho que a bandeira, né, da micro e mini geração é muito voltada para independência do sistema, né, e também a criar, aumentar a renovabilidade do seu próprio footprint, né, de carbono. Então, eu acho que o Covid, na verdade, exceto eventuais questões de fluxo de caixa, né, investimento, eu acho que também não tem um impacto direto. Eu acho que com relação a isso, só para discordar um pouco, que a gente gera um pouco de polêmica, eu acho que para a GD, infelizmente, existe um impacto indireto, sim, porque o segmento vai vai depender de como for o processo de recomposição do equilíbrio econômico e financeiro das distribuidoras. Se as distribuidoras se sentirem razoavelmente recompostas no seu desequilíbrio, pode ser que a gente continue vendo o mesmo tipo de polêmica e polarização com relação ao assunto e à definição daquelas alternativas pela agência, né? Agora, se a recomposição ela for, na visão do segmento, insuficiente, vai haver uma pressão muito maior dos investidores nas distribuidoras para que as margens delas não sejam ainda mais achatadas por conta do crescimento da GD. Então, eu acho que existe uma correlação aí que ainda está na dependência dessa variável da recomposição. Acho que você tá vindo pelo ponto de vista da distribuidora, né? O impacto que a GD tem na vida da distribuidora, né? Eu estou vendo do ponto de vista da regulamentação, se a ANEEL para que lado a ANEEL vai tender. Não sei se vocês concordam que isso pode afetar, sabe? Pode, mas não, ainda isso tem razão. Um espaço, né, de manobra da própria, assim, com a própria redução, tendente redução dos custos da geração como um todo de equipamentos e também de GD, novas tecnologias, as tecnologias estão cada vez mais eficientes e mais baratas, né? Casado com essa esse patamar baixo histórico, né, no Brasil dos juros e principalmente se você estiver pensando no investidor estrangeiro, né, o câmbio desvalorizado. Então, acho que talvez uma mudança na regulamentação, mudança não, na verdade já era esperado, né, que em 5 anos se rediscutiria a regulamentação de GD, a regulação de GD. Eu acho que vai ter pouco efeito, mas pode sim, certamente vai ter esse componente de incerteza também. Tomara. Seria o mundo ideal, né, Lígia, que houvesse uma eficientização ainda maior, né, na parte dos custos de implantação desses projetos, sem a necessidade do subsídio do fio da distribuição, porque aí passa a ser um jogo de ganha-ganha, né, maravilhoso mesmo. O mercado está caminhando para a correta alocação, correta e eficiente alocação de custos e de riscos, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala em modernização, um dos pilares fundamentais é esse, né? E aí, certamente, a gente vai ter diversos subsídios realmente sendo repensados, revistos e de forma, a meu ver, salutar para o setor como um todo. Pessoal, faltam 4 minutos. Eu vou fazer teve uma última pergunta aqui do Carlos Peixoto, o head do Comitê de Óleo e Gás da Britton. Ele está perguntando assim, se não houve algum alívio, né, com a redução da demanda da pandemia,
E aí é uma pergunta se as empresas não estão utilizando esse tempo para melhoria de infra, até a retomada da atividade econômica. Ele faz aqui a colocação de que certamente ocorrerá. Se isso daí está sendo utilizado, esse alívio aí, para melhoria de infra, para melhoria de eficiência em geral. É uma pergunta mais geral, aí, câmbio. Eu acho que a gente está ganhando tempo, né? O regulador, o país está ganhando tempo com o Covid para amadurecer temas que já vinham sendo discutidos na modernização do setor. Eu acho que a gente tem aí, a gente está usando esse tempo, as instituições estão usando esse tempo com um pouco da redução da demanda para pensar nesses investimentos e planejar a expansão, né? Implementar essas mudanças. Mas eu acho que não essa existe pergunta... Não, só ia falar rapidinho, se eu acho que se a pergunta é no sentido da infraestrutura das distribuidoras, eu acho que elas têm um cronograma de manutenção que elas devem estar seguindo. Não imagino, não sei se a Isabel tem mais informação, mas imagino que elas estão seguindo o cronograma normal. Não sei se isso está gerando uma mudança de procedimento. Justamente é um dos pontos dos distribuidores. O negócio de distribuição ele exige investimentos constantes. Então, por isso que as distribuidoras insistem tanto na necessidade do equilíbrio delas ser, de fato, recomposto. No que diz respeito aos outros setores da economia, porque para mim não ficou muito claro se a pergunta se referia ao setor elétrico ou mais genericamente, eu acho que então, eu acho que a gente não tem uma resposta, acho que, generalizada. Eu acho que depende do nível de capitalização em que a pandemia pegou cada empresa. Eu tenho conhecimento, assim, do ponto de vista operacional, de muita empresa que enfrentou problema em canteiro de obras por conta de Covid. Então, houve problemas de contaminação no canteiro de obras, de vários operários ficarem doentes ao mesmo tempo, e houve problemas locais de municípios que impediram o acesso de operários às obras. Então a gente teve de tudo, eu acho. Vem tendo de tudo aí com relação a esse ponto. Gente, olha, eu vou ter que encerrar agora. Se tiver algum pressing point aí, por favor, me corta agora. Tá, olha só, eu trabalhei 3 anos no setor elétrico. Não conheço tanto como eu conheço a área de óleo e gás, petróleo e gás, né? Então, olha, eu vou dar aqui os sinceros parabéns, né, pela amplitude de cobertura de tópicos, né, nesse debate aqui. Foi realmente espetacular. As manifestações aqui são muito positivas aqui que a gente está recebendo. Então, agradecer, né, Isabel, Lígia e Pedro, pela nossa live de hoje. Vamos ver se no futuro a gente faz outras, né? E só para trazer algumas outras perguntas, perguntaram sobre perdas não técnicas, como é que está, e furtos, né, fazer parte. A parte de GSF, como é que está a situação. E também assim, pediram para listar quais os top 3 tópicos a serem atacados pelo setor elétrico hoje, em geral, vis-à-vis os impactos, né, no curto, médio e longo prazo desses tópicos no país. Então, foram outras perguntas aí que foram feitas. Agradeço também aos mantenedores, mais uma vez, a nossa presidente, Ana Vitelli, que teve que sair há pouco, ao público que está assistindo aqui no YouTube e ao Fabrício, né, lá sempre apoiando a gente com a parte técnica, que eu sei que parece fácil, mas não é. Ele mima a gente já chega, está tudo preparado aqui. Bom, pessoal, fiquem de olho nos próximos eventos da BRIT. Vocês veem a qualidade desses eventos, dos palestrantes. Em nível assim, de percentil 10%, topo no país, né, nas áreas. Essas quartas-feiras às 10 são quinzenais na BRIT. Às vezes ocorre algum problema, a gente não faz na quincena. Vão ao site da britchen.com.br e vocês podem ver tudo isso. Eu vou já anunciar aqui que no início de agosto nós vamos ter o Wilson Ferreira Júnior aqui, com quem eu trabalhei, né, há algum tempo atrás. Vamos ter o Wilson aqui falando, dando um panorama aqui do setor elétrico brasileiro. Então, olha, um grande abraço, fiquem bem, vocês e as suas famílias.
Fiquem bem interna e externamente saudáveis, vocês e os seus. Tudo de bom. Espero vê-los vocês aí nos próximos webinars aqui da Bridgestone, nas quartas-feiras, às 10 quinzenais. Tudo de bom. Muito obrigado. Muito Tudo obrigado. de bom para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau, Obrigada gente. pelo bate-papo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau.